O milagre que mudou a vida de Eduardo, quando a fé venceu o desespero. Eduardo sempre foi um homem trabalhador. Aos 38 anos, ele sustentava a família como motorista de aplicativo, fazendo jornadas exaustivas de 12 a 14 horas por dia para pagar as contas e dar um futuro melhor para sua esposa, Ana, e os 2 filhos pequenos. Mas, há cerca de um ano, algo começou a mudar. Uma pressão no peito que não passava, suores frios, a sensação de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Ele não conseguia dormir, acordava com o coração acelerado, e qualquer pequena preocupação se transformava em um pesadelo. Os médicos diagnosticaram transtorno de ansiedade generalizada com crises de pânico. Os remédios ajudavam um pouco, mas os efeitos colaterais o deixavam sonolento e incapaz de trabalhar direito. As contas começaram a atrasar. Ana, que sempre foi sua maior apoiadora, via o marido se afundando em um poço sem fundo. Eduardo, precisamos de ajuda, ela dizia, com lágrimas nos olhos. Isso não é só coisa da sua cabeça. Tem algo espiritual acontecendo. Foi então que a vizinha, Dona Maria, uma senhora que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus, bateu à porta deles com um convite: meu filho, na minha igreja, Deus está operando milagres. Já vi pessoas serem libertas de depressão, dívidas, doenças. Venha conosco domingo. Não custa tentar. Eduardo, cético, quase recusou. Mas o desespero falava mais alto. Vou uma vez, ele disse a Ana. Se não adiantar, pelo menos tentei. O primeiro culto, um encontro com a fé. No domingo seguinte, Eduardo entrou na Igreja Universal com o coração pesado. O lugar estava cheio, a música era vibrante, e as pessoas cantavam com uma alegria que ele não entendia. Quando o pastor subiu ao púlpito, falando sobre a corrente de oração que quebranta as cadeias do inimigo, Eduardo sentiu algo estranho, uma pontada de esperança. Hoje é o dia da sua libertação, declarou o pastor, com uma autoridade que parecia vir de outro mundo. Tem gente aqui que está sendo oprimida por espíritos de ansiedade, de medo, de derrotismo. Mas Jesus já venceu tudo isso na cruz. As palavras ecoavam dentro dele. Quando o pastor pediu para quem precisava de oração levantar a mão, Eduardo hesitou. Mas Ana segurou sua mão e a ergueu junto com a dela. Imediatamente, obreiros se aproximaram. Um deles, um homem de olhos serenos, colocou a mão em seu ombro e começou a orar com uma oração forte de libertação. Em nome de Jesus, quebra toda maldição de ansiedade na vida desse servo. Espírito de medo, sai agora mesmo. Ele pertence a Deus. Eduardo sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. As lágrimas vieram sem aviso. Naquele momento, o pastor anunciou a campanha dos 7 dias de jejum e oração. Quem quiser ver o milagre, tem que buscar com fé, disse. Eduardo saiu da igreja com um folheto na mão e uma dúvida: será que isso realmente pode funcionar? A corrente que quebrou as correntes. Ana não deixou por menos. Vamos fazer a campanha, Eduardo. Não temos nada a perder. Eles começaram a jejuar, orando todas as manhãs e noites, assistindo aos cultos pela internet quando não podiam ir pessoalmente. No 4º dia, Eduardo teve uma crise forte. Achou que ia desistir. Mas Ana ligou para a linha de oração da Universal, e uma obreira orou com ele pelo telefone. Não desista agora, irmão. O inimigo está com medo porque você está quase livre. No sábado, foi o dia da fogueira santa de Israel. Eduardo nunca tinha visto nada igual. O pastor explicou que aquele fogo simbolizava a purificação, a queima de tudo que não vinha de Deus. Quando pediu para as pessoas escreverem seus problemas em um papel e jogarem nas chamas, Eduardo escreveu: ansiedade, medo, dívidas e atirou. Enquanto o papel queimava, ele sentiu algo se romper dentro de si. Naquela noite, ele sonhou com um homem de túnica branca que segurou sua mão e disse: levanta. Você já está livre. Acordou às 5 da manhã, sem suor, sem aperto no peito. Pela primeira vez em meses, dormiu uma noite inteira. O milagre no altar. No domingo seguinte, Eduardo voltou à igreja determinado. Durante o culto, o pastor falou sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer ver se você confia nele, disse. Eduardo e Ana tinham apenas R$ 200 na conta, mas decidiram dar R$ 50 como oferta de fé.
se Deus é fiel, Ele vai nos sustentar, Ana sussurrou. Quando o pastor chamou os que queriam dar um testemunho de vitória, Eduardo sentiu um impulso. Subiu ao altar trêmulo, mas com uma paz que não entendia. Eu vim aqui há 2 semanas cheio de medo, oprimido. Hoje, estou livre, declarou, com a voz embargada. Não tive mais crises, durmo em paz, e ontem consegui um frete que pagou todas as nossas dívidas atrasadas. O povo começou a gritar glória a Deus, e o pastor ungiu sua testa com óleo consagrado, declarando: o Senhor confirmou sua libertação. Naquela semana, Eduardo recebeu uma ligação de uma empresa de transporte oferecendo um emprego fixo, com salário melhor e horário regulado. Foi como se Deus tivesse aberto as portas, ele contaria depois. A lição que mudou tudo. Hoje, Eduardo é um homem transformado. Ele e Ana são obreiros voluntários na Universal, ajudando outras pessoas que chegam com os mesmos medos que ele já teve. Sempre que alguém pergunta como venceu a ansiedade, ele responde: não foi remédio, não foi força de vontade. Foi a fé em um Deus que ouve e age. A Universal me ensinou que a batalha é espiritual, e que só Jesus tem o poder de nos libertar. Mas temos que fazer a nossa parte, buscar, jejuar, orar, dar o dízimo com alegria e não desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Porque quando a gente menos espera, Deus age de forma sobrenatural. E Ele sempre completa, com um sorriso: se Deus fez por mim, pode fazer por você também. Basta acreditar. A vida de Eduardo e Ana não mudou só por dentro. Os milagres começaram a se multiplicar de uma forma que até eles mesmos ficavam surpresos. Pouco depois de Eduardo se entregar de vez à obra de Deus, Ana descobriu que estava grávida. Os médicos tinham dito que seria quase impossível, depois de anos de tentativas e tratamentos que só traziam decepção. Mas Deus tinha um plano. Quando vi aquele exame positivo, caí de joelhos e chorei, conta Ana, com os olhos brilhando até hoje ao lembrar. Não era só um bebê, era a prova de que Deus estava reconstruindo tudo na nossa vida. O que o homem disse que era impossível, para ele era só mais um milagre. O menino nasceu saudável, e eles deram a ele o nome de Davi, o amado de Deus, como o rei da Bíblia que também venceu gigantes. E não parou por aí. Eduardo, que antes mal conseguia sair de casa sem um ataque de pânico, começou a receber convites para dar testemunhos em outras igrejas. Homens e mulheres choravam ao ouvir sua história, porque se viam ali, presos em medos, dores, vícios, mas com uma esperança renascendo. Um dia, depois de um culto, um jovem se aproximou dele com lágrimas nos olhos: eu também tenho ansiedade há anos. Já pensei até em desistir da vida. O senhor acha que Deus pode me curar como curou você? Eduardo não hesitou. Colocou a mão no ombro do rapaz e disse: não só pode, como vai. Mas você precisa fazer como eu fiz, vir para a igreja, participar das campanhas, obedecer à palavra do pastor. Deus não falha, meu irmão. Ele só espera a gente dar o primeiro passo. E foi assim, passo a passo, que Eduardo viu sua própria história se repetir na vida de outros. Pessoas que chegavam arrasadas pela depressão, pelo desemprego, por doenças, e saíam dali com um brilho novo nos olhos. Ele aprendeu que o milagre não era só para ele, era um chamado para ser instrumento de Deus. Hoje, quando Eduardo olha para trás, mal reconhece aquele homem que vivia trancado no quarto, com medo até da própria sombra. Agora, ele é quem estende a mão para tirar os outros das trevas. A Universal não é só um lugar onde a gente vem buscar bênçãos, ele costuma dizer. É um exército. Um exército de pessoas que foram quebradas, mas que Deus reconstruiu para lutar pelo próximo. E toda vez que alguém pergunta como ele consegue ter tanta fé, Eduardo responde com a mesma simplicidade de sempre: porque eu já vi o impossível virar possível. Já senti o peso da ansiedade sumir no altar. Já vi Deus transformar cinzas em beleza. Então, como não acreditar? Ele sorri, como quem guarda um segredo precioso. O melhor de tudo é que essa história não é só minha. É de todo mundo que decide confiar. E foi exatamente essa confiança que levou a Marisa até os pés do altar alguns meses depois. Ela chegava arrastando não só o corpo frágil, depois de anos lutando contra uma doença que os médicos já tinham desistido de tratar, mas também uma alma esmagada pelas palavras duras que ouvia: não tem mais jeito, prepare a família.
Mas no fundo, bem no fundo, ainda havia uma faísca de esperança, aquela mesma que acende quando a gente ouve um testemunho como o do Eduardo e pensa: se Deus fez por ele, por que não por mim? Marisa não conhecia Eduardo, mas no dia em que entrou na Universal pela primeira vez, foi justamente a voz dele que a alcançou no meio da multidão. Ele não estava pregando, não estava no púlpito, estava ali, no corredor, conversando com um jovem que chorava, e as palavras dele eram como água em terra seca: Deus não olha pra gente e vê um caso perdido. Ele vê um milagre esperando para acontecer. Algo dentro de Marisa estremeceu. Ela se segurou na cadeira mais próxima e sussurrou: Senhor, se o Senhor existe mesmo, me mostra que o Senhor me vê. Não foi instantâneo. Não foi como nos filmes, onde a dor some num piscar de olhos. Mas foi real. A cada cultos, Marisa sentia uma força nova nas pernas, não a força que vem dos remédios ou das palavras bonitas, mas aquela que vem de um lugar que a medicina não explica. Os exames começaram a confundir os médicos. Isso não faz sentido, diziam, coçando a cabeça enquanto olhavam os resultados. A doença regressou de forma inexplicável. Mas Marisa sabia. Ela tinha visto o pastor orar por ela, impondo as mãos na sua cabeça enquanto declarava: em nome de Jesus, esse corpo é restaurado. E tinha sentido algo como um fogo suave percorrer suas veias, como se Deus estivesse costurando cada célula quebrada. Hoje, Marisa não só caminha sem ajuda como corre. Literalmente. Ela faz parte do grupo de louvor da igreja, e toda vez que cantam o Deus que faz milagre é fiel, seus olhos brilham porque ela sabe: aquelas não são só letras, é a sua vida. E assim como Eduardo, ela também não guarda o milagre só para si. Agora, é ela quem segura a mão da mulher que chega com o diagnóstico na bolsa, quem abraça o homem que perdeu o emprego e a esperança. Eu já estive onde você está, ela diz, com a voz firme. Mas Deus não nos deixa no chão. Ele nos levanta para a gente levantar outros. E é assim que a Universal se torna mais do que quatro paredes. É um lugar onde as histórias se entrelaçam como fios de uma mesma tapeçaria: a do Eduardo, que venceu o medo, a da Marisa, que venceu a doença, a do casal que quase se separou e hoje renova os votos no altar, a do jovem que largou as drogas depois de um sonho onde Jesus o chamou pelo nome. Cada vida transformada vira uma prova viva de que, quando a gente solta o controle e confia, Deus escreve finais que a gente nem sonharia. Porque milagre não é só a cura do corpo ou a vitória financeira. Milagre é o pai que volta para casa depois de anos sumido. É a mãe que sorri de novo depois de enterrar um filho, porque encontrou força no que parecia o fim. É o vício que some como fumaça ao vento. É a paz que invade o coração quando tudo ao redor desaba. E o mais lindo? Nenhum desses milagres é por acaso. Todos começam com um passo simples: entrar pela porta da igreja, mesmo quando as pernas tremem, e dizer: aqui estou. Faz em mim a tua vontade. E Deus? Deus nunca falha. Pode demorar, pode doer no processo, pode parecer que nada está acontecendo, até que, de repente, a gente olha para trás e vê: a estrada que achávamos sem saída era só uma curva. E do outro lado, tinha uma bênção tão grande que só cabia nas mãos de Deus. Era isso que a Dona Maria pensava enquanto apertava contra o peito o bilhete amassado que encontrou no bolso do casaco do filho. Mãe, me perdoa. Não aguento mais. Palavras escritas com a letra trêmula de quem já tinha desistido. Ela não sabia que aquele papel existia até aquela manhã, quando, ao lavar a roupa suja de João, sentiu algo duro no tecido. Ao abrir, as letras borraram com suas lágrimas. João tinha só 22 anos, mas carregava nas costas um fardo que nem um homem de 50 aguentaria. Depois que o pai os abandonou, ele se tornou o homem da casa, trabalhava de dia, estudava à noite e ainda cuidava dos dois irmãos menores. Mas a pressão foi cavando um buraco dentro dele. Primeiro vieram as noites sem dormir, depois os ataques de pânico que o deixavam paralisado no chão do banheiro. Até que um dia, o buraco virou um abismo, ele começou a ouvir vozes dizendo que seria melhor sumir. Dona Maria já tinha orado tanto que seus joelhos doíam só de se ajoelhar. Já tinha ungido a testa do filho com óleo, já tinha jejuado até sentir fraqueza. Mas naquela manhã, com o bilhete na mão, ela soube que não era mais suficiente rezar em casa. Precisava levar o filho até onde a fé se tornava visível. Até a Universal. João resistiu. Não adianta, mãe.
já tentei de tudo. Mas ela segurou seu braço com uma força que não combinava com seus 58 anos e arrastou-o até o carro. Hoje você vai ver que Deus não desistiu de você, mesmo que você tenha desistido de si mesmo. Dentro da igreja, o pastor nem precisou saber da história toda. Bastou olhar nos olhos vazios daquele jovem para entender a urgência. Filho, o inimigo quer te convencer que você está sozinho, mas hoje você vai sentir que tem um exército ao seu lado. E então, com autoridade, começou a orar: em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de morte sobre esta vida. Todo espírito de autodestruição, sai agora. João sentiu algo estranho. Primeiro, um calor no peito, como se alguém tivesse acendido uma fogueira por dentro. Depois, uma pressão na cabeça, como se mãos invisíveis estivessem tirando um capacete pesado que ele carregava há anos. E então, silêncio. Um silêncio tão profundo que ele abriu os olhos assustado. As vozes tinham sumido. O peso, ido embora. No lugar, uma paz tão grande que ele começou a chorar sem conseguir parar. Dona Maria caiu de joelhos ao lado do filho, abraçando suas pernas como quando ele era criança. Meu filho voltou, ela gritava entre lágrimas. Meu filho voltou. Mas o milagre não parou ali. Na semana seguinte, João voltou à igreja. E na outra também. Pouco a pouco, o jovem que mal conseguia sair da cama começou a sorrir de novo. Arrumei um emprego melhor. Passou a ajudar na obra de caridade da igreja aos finais de semana. E um ano depois, estava lá, no mesmo altar onde tinha sido libertado, dando seu testemunho com uma Bíblia na mão e os olhos brilhando: eu vim aqui para morrer. Mas Deus me deu uma vida que eu nem sabia que existia. Hoje, quando alguém pergunta como ele conseguiu, João aponta para o teto da igreja e diz: não fui eu. Foi ele. E se ele fez por mim, pode fazer por você também. Basta entrar pela porta. Porque milagre não é só o que a gente vê. É o que a gente sente quando, de repente, percebe que estava sendo carregado o tempo todo, mesmo quando achava que estava caminhando sozinho. E a melhor parte? Essa história não é só do João. É de todo mundo que já se ajoelhou no altar da Universal e descobriu que, por trás de cada dor, Deus já tinha preparado uma vitória. Basta acreditar. Basta dar o primeiro passo. E foi assim que a vida de João virou um farol para quem ainda estava perdido nas mesmas ruas onde ele quase morreu. Ele não só voltou a trabalhar, como abriu as portas do seu próprio negócio, uma pequena oficina mecânica no mesmo bairro onde antes só via desespero. Mas o mais bonito não eram as ferramentas nem os carros consertados. Era o cartaz na entrada, escrito à mão: aqui, a primeira revisão é de graça. A segunda, é da alma. Porque João não perdia a chance de contar sua história para cada cliente que chegava com o carro quebrado e a fé em frangalhos. Um dia, entrou na oficina um rapaz chamado Marcos, com os olhos vermelhos de chorar e as mãos trêmulas. Ele tinha acabado de ser demitido, a mulher havia ido embora com a filha, e a única coisa que restava era um Fusca velho, herdado do pai, que não pegava de jeito nenhum. João poderia ter cobrado pelo serviço, mas em vez disso, sentou no banco do passageiro e disse: vem comigo. Vou te mostrar um lugar onde motor nenhum para de funcionar. Levou Marcos até a Universal. Não precisou dizer nada, o rapaz já tinha ouvido falar dos cultos, das orações fortes, daqueles testemunhos que pareciam impossíveis. Mas ver João, aquele homem que todo mundo no bairro sabia que tinha voltado dos mortos, ali de pé, firme, com uma paz que não se compra em farmácia, isso mexeu com ele. Naquela noite, Marcos se ajoelhou no mesmo altar onde João tinha sido libertado. E quando saiu dali, não só o Fusca pegou no primeiro giro da chave, como 3 dias depois ele recebeu uma ligação: a empresa onde trabalhava queria ele de volta, com um cargo melhor. Coisas assim começaram a acontecer tão seguido que a oficina de João virou ponto de referência. As pessoas não iam só consertar carros, iam consertar a vida. Tinham os que chegavam com dívidas e saíam com propostas de emprego. Os que entravam com doenças e voltavam com exames limpos. Até uma senhora, Dona Maria, que há anos não falava com a filha por causa de uma briga feia, recebeu um abraço apertado dela bem na porta da igreja, depois de um culto de família. Mãe, eu sonhei com você ontem. Você estava sorrindo, a filha disse. Dona Maria não precisou explicar, ela sabia que aquele sonho tinha endereço: o altar da Universal. João,
claro, não se cansava de repetir: isso não é magia, não é sorte. É Deus orando a fé da gente. Ele não escolhe quem merece. Ele escolhe quem confia. E para provar, toda semana ele levava alguém diferente para a igreja. Às vezes era o dono da padaria que estava prestes a fechar as portas. Outras, a moça da farmácia que não aguentava mais tomar remédio para dormir. Até o seu Luiz, o velho que ficava na calçada xingando a vida, um dia entrou arrastado por João e saiu de lá com um sorriso torto, murmurando: parece que tem um negócio aqui que eu não estava enxergando. Porque o milagre, no fundo, não era só o que acontecia dentro da igreja. Era o que acontecia depois. Era o João, que antes não conseguia olhar nos olhos de ninguém, agora abençoando a comida dos moradores de rua na praça. Era o Marcos, que reconquistou a família e hoje ajuda outros homens a não desistirem dos seus. Era a Dona Maria, que agora faz bolos para vender na feira e doa metade do lucro para a obra missionária. São vidas que, como peças de um quebra-cabeça, foram se encaixando, mostrando que quando Deus mexe, Ele não mexe só em uma pessoa, Ele mexe em tudo ao redor. E se você passar hoje pela oficina do João, vai ver o mesmo cartaz na porta. Mas agora tem um detalhe a mais: embaixo, com letra miúda, alguém escreveu: Salmo 34, 19, muitos são os males do justo, mas o Senhor o livra de todos. João não sabe quem escreveu, mas sorri toda vez que lê. Porque ele sabe que não é só uma frase bonita. É uma promessa. E na Universal, promessa de Deus não volta atrás. Então, se você está lendo isso e pensa que sua situação não tem jeito, se a dor tá tão grande que parece que vai te engolir, se você já tentou de tudo e nada deu certo, saiba uma coisa: tem um lugar onde a sua história pode mudar. Não é questão de merecer. É questão de chegar. Porque assim como João, Marcos, Dona Maria e tantos outros descobriram, às vezes a gente tá tão ocupado olhando pro chão que não vê a mão estendida pra gente. E essa mão não tá em qualquer lugar. Tá na porta da Universal. Basta você dar o primeiro passo. O resto, Deus faz. O milagre que João não esperava. João entrou na Universal arrastando não só os pés, mas uma dor que parecia maior que ele. O médico havia dito que o tumor era agressivo, os remédios não faziam efeito, e as contas se acumulavam como uma montanha. Até quando, Senhor? Ele sussurrou, sentando-se no último banco. Mas ali, entre louvores e orações, algo mudou. Não foi instantâneo, foram semanas de fé persistente, de lágrimas derramadas no altar, de pastores orando com as mãos sobre sua cabeça. Até que, no exame de rotina, o médico franziu a testa: isso não faz sentido. O tumor desapareceu. João não gritou, não pulou. Choro silencioso escorreu enquanto ele apertava o papel contra o peito. Não era sorte. Era a fidelidade de um Deus que ouve até o suspiro mais fraco. A reflexão que fica. Às vezes, a gente confunde a não tem jeito com eu não vejo jeito. João também achou que estava sozinho, até descobrir que Deus já tinha marcado um encontro com ele não no desespero, mas na fé. O milagre não foi só a cura, foi perceber que, mesmo quando a noite é longa, a manhã sempre chega para quem não desiste de olhar para o céu. A lição. Deus não exige que você tenha todas as respostas. Ele só pede que você dê o passo que está ao seu alcance, chegar. O resto, a providência, a restauração, o ancomo, é problema dele. Porque promessas não são decorativas, são âncoras para quem está afundando. E na Universal, João aprendeu: quando a gente para de contar com as próprias forças e começa a confiar no braço de Deus, os impossíveis virarem testemunhos. Hoje, João carrega aquele versículo no bolso, gasto de tanto reler. Não como lema, mas como cicatriz de uma batalha que ele não venceu sozinho. E se você está lendo isso com o coração apertado, saiba, sua história também pode virar um antes e depois. Basta estender a mão, e deixar Deus fazer o que só Ele faz.